Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e eu já começo te perguntando, quem nunca ouviu a frase, saúde começa pela boca? Pois é, hoje a gente vai olhar melhor para ela em dois sentidos. Afinal de contas, tanto saúde bucal quanto nutrição estão diretamente ligadas. Quem nunca parou para refletir sobre essa questão? Por exemplo, mau hálito, cáries e inflamações na nossa gengiva, na nossa boca, obviamente que tem uma relação direta com a nossa alimentação. E a gente vai passar a entender quais são os desafios enfrentados em cada fase da vida. Afinal de contas, quando estamos ali na nossa infância, a gente está aprendendo como esse cuidado deve ser conduzido e esses aprendizados eles vão perdurar ao longo da vida. Só que na fase adulta, a gente tem diversos desafios, principalmente com relação à rotina acelerada e tantos outros imprevistos. E já ali na nossa melhoridade, a gente encontra desafios como a diminuição da saliva, o uso de próteses dentárias, dificuldades para deglutição e mastigação. E a gente vai falar, é claro, sobre tudo isso, porque nutrição e saúde bucal têm uma relação direta e a gente vai aprender sobre isso. Lembrou de alguém que precisa aprender sobre essa consulta? Encaminhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo, pessoal, tanto pelo site quanto pelo nosso aplicativo, site www.hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Não perca, é claro, a oportunidade de participar dessa consulta que foi marcada para você com todo carinho. DDD 11 3337 5886. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato. Também peço, é claro, que você participe da nossa enquete, que já está à sua disposição. Aonde é que está essa enquete? Lá no nosso Instagram, @consulta ao doutor HitTV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, para qual notícia você quer a visão dos doutores? Piores alimentos para os dentes. Dieta mediterrânea protege a saúde bucal. Ou riscos de canetas emagrecedoras para os dentes. Clica na alternativa que a gente vai descobrir junto qual é a visão destes doutores para essas notícias que estão aí aparecendo vira e mexe na nossa frente, é claro, tanto nos telejornais quanto, é claro, nas nossas redes sociais. Antes de mais nada, gente, que dia é hoje? Terça-feira é o dia que a gente também deixa reservado na nossa agenda para aprender mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe, sim, ele, Dr. Leonardo Girundi, nosso advogado. É o dia do nosso quadro Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Ei, Dani, tudo bem? Alegria estar aqui mais uma vez com vocês, privilégio meu. A gente que agradece, privilégio nosso. Vou aproveitar então e já iniciar o nosso quadro com as dúvidas dos nossos telespectadores. Começando pela Michele Andrade, a gente vai tratar agora sobre direito trabalhista. Michele de Recife, Pernambuco. A empresa onde trabalho exige que eu responda mensagens fora do horário e nos fins de semana, inclusive. Esse tempo pode ser considerado hora extra? Com certeza. É interessante porque o direito, e que eu falo que o direito é lindo, o melhor das profissões que existe, o direito ele não é parado no tempo, né? Ele vai se movendo de acordo com as culturas, aquilo que está acontecendo no mercado. Então, inicialmente, não sei se vocês se lembram, há 10 anos, 15 anos, quando começaram ali a febre dos celulares, a empresa dava o celular para o funcionário, só dele estar com o celular da empresa, já era contado que ele estava ali à disposição da empresa. E o raciocínio disso mudou, porque na realidade todo mundo hoje tem o celular consigo o tempo todo, né? Então, agora, se você tem o celular da empresa ou não tem, até no seu próprio celular, mas é obrigado a responder a mensagem imediatamente, tem que estar ali de prontidão, é como se você estivesse de plantão, né? Então, se você, olha, eu vou te mandar a pergunta e você tem que me responder em até 20 minutos, você está ali sendo exigido que esteja à disposição. Então, isso pode ser considerado horas extras, sim. E olha que bacana, né? Porque é exatamente isso que você estava comentando, doutor. Quando surgiram aí os aplicativos de mensagens instantâneas, esse questionamento veio, e inclusive na cabeça do funcionário, de devo responder, não devo, por onde caminha tudo isso. E é muito importante essa atualização e, claro, as suas orientações. Vamos seguir agora com o Carlos Henrique de Goiânia, Goiás. Saí do imóvel alugado e entreguei tudo em boas condições, mas o proprietário não quer devolver o meu cheque calção. O que eu posso fazer para reaver esse valor?
Primeiro que deve existir um motivo, né? É estranho a pessoa simplesmente entregar o cheque calção se não tem um objetivo, uma troca de mensagem explicando o motivo, né? Tem que saber exatamente o que está acontecendo. Talvez você tenha entregado em ótimo estado, mas talvez não tenha pintado. Lembrando que nós temos um princípio no nosso direito que é lindo, que chama o princípio da legalidade. Na nossa Constituição, no artigo 5º, fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o contrato é a lei entre as partes. O contrato faz escravo aquele que assina. Então, teoricamente, se você assinou lá no contrato, olha, eu tenho que devolver o imóvel pintado, não interessa se ele está em boas condições, ok? Você escreveu lá que vai pintar o imóvel. Então, se você escreveu que vai pintar o imóvel e entregou em ótimas condições, por exemplo, mas não pintou, pode ser que o cheque esteja sendo guardado lá para cobrir, por exemplo, esta obrigação. Então, tem que entender. Se não existe mais nenhuma obrigação a ser cumprida da sua parte, você deve notificar aquela pessoa, pode ser por e-mail, por uma mensagem WhatsApp, aconselho que seja feito da moda antiga, eu sou antigo, eu gosto das coisas antigas, coloca no papel, porque verba volet, script manet, sempre falo isso com vocês, as palavras voam, mas os escritos permanecem. Então você manda ali por escrito, no papel bonitinho, a pessoa recebe aquela ali, vem um AR, aviso de recebimento para você, e você dá ali um prazo para devolução. Não devolveu? Justiça nele. Entra na justiça, peça o dinheiro de volta, ou o cheque calção de volta, inclusive pedindo danos morais, pelo tempo, pelo problema, pelo medo do cheque bater na sua conta e voltar 2 vezes e ter ali uma restrição. Você está pensando em comprar um imóvel e está com medo, não está nem dormindo, com medo do cheque entrar. Então, isso tudo pode gerar indenizações aí no futuro. Fique ligado no seu direito. E eu vou aproveitar aqui e fazer uma perguntinha em cima dessa questão aqui que a gente recebeu. Vale, por exemplo, conversas arquivadas nos aplicativos de mensagem instantânea, por exemplo, como prova, doutor? Vale. Como eu falei, o direito vai mexendo, vai mudando, né? Tá. Então, existem algumas sentenças, em algumas situações mais complicadas que exigem uma certa confirmação daquela mensagem, né? Dentre elas, por exemplo, confirmação de recebimento, porque você manda a mensagem, mas não sabe se a pessoa recebeu ou não. Mas se a pessoa respondeu, ela recebeu, né? E outra coisa que pode ser feita nesses casos é o que nós chamamos de ata notarial. Anota esse nome, é importante. Ata notarial. Que é você pegar aquela mensagem, é quando alguém fala mal de você na internet, que você vai falar, questionar com a pessoa, e a pessoa apagou, e você fala assim, mas ele falou, mas ninguém sabe mais. Você pega isso, vai lá no cartório, e o cartório coloca isso em termo. Ele coloca no papel. Então, o tabelião lê a mensagem e fala assim, olha, realmente a mensagem para o telefone tal foi enviada no dia tal com tal texto. E foi respondido com tal texto. Então, tem isso tudo colocado no papel, vira ali um documento público. Na internet, entrei no site, entrei lá no Google e realmente tem a fala dessa pessoa falando isso dessa outra pessoa. Porque aí a pessoa pode apagar na internet que não tem problema nenhum, porque você já documentou. Porque o cartório entra na internet, certifica aquilo e coloca no papel. Então, tem muitas formas de fazer essa situação do mundo virtual virar real e prova para o seu processo. E olha que bacana o quanto que a gente aprendeu aqui, gente, no quadro O Seu Direito. Doutor Leonardo Girundi, mais uma vez, muito obrigada por todas essas explicações e esclarecimentos também. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Eu sinto que eu estou lá dentro da casa, né? Com um bom mineiro, só faltou o café e o pão de queijo. Mas é muito gostoso. Ótima semana, até semana que vem. Até semana que vem, doutor. E agora, pessoal, para a gente então adentrar o nosso tema de hoje, que a gente vai entender e aprender a respeito dessa relação entre a saúde bucal e a nutrição, deixa eu te apresentar quem são os doutores que já estão aqui no nosso estúdio, prontos para compartilhar com a gente todo o conhecimento deles. Na tela, começando pelo doutor Fernando Ferraz, ele é cirurgião dentista, especialista em implantes e expert em estética. Há 20 anos atua na odontologia, uma paixão que começou ainda na infância, ao acompanhar de perto o universo dos consultórios. Desenvolve atendimentos personalizados, respeitando as necessidades de cada paciente. Tem como marca a escuta ativa e o olhar atento. A empatia e a conexão fazem parte também do seu dia a dia. E seu objetivo é transformar a experiência no consultório em algo mais leve, mais humano e também mais acolhedor. E agora te apresento a doutora Sabina Donadelli, nutricionista clínica, criadora do método Viver Mais, Viver Bem também. Com mais de 15 anos de experiência, tem na escuta atenta um dos pilares do seu trabalho. Atua de forma individualizada, respeitando a rotina, os desafios e a história de cada paciente. Une nutrição à aromaterapia para promover a saúde de maneira integrada. Defende escolhas mais equilibradas no dia a dia, reforçando a importância da comida de verdade como caminho para o bem-estar. Doutores, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no Consulta Doutor. Excelente tarde para vocês. Muito obrigada. Que delícia estar aqui e
importante o doutor Léo, eu acho tão bonito a gente amar a profissão. E vocês recebem pessoas verdadeiras que amam a profissão. Muito bonito ele falando, eu adoro fazer direito, eu adoro. Isso eu acho que falta um pouco também nos profissionais, né? Gostar de verdade da profissão. Faz toda a diferença, não é? E a gente percebe isso também no brilho do olhar de vocês, que se sentam aqui e se entregam, né, a receber a presença, a participação do nosso público, interagir com eles, trazer caminhos, orientações, tudo isso é muito especial e é por isso que eu reforço a importância desse programa aqui na Hit TV. Mais uma vez, obrigada e obrigada pela sensibilidade de trazer aí esse, né, o que você absorveu, é claro, do que o Dr. Leonardo trouxe aqui pra gente. Queria começar, gente, trazendo essa frase, né? Saúde começa pela boca. E entender um pouco a particularidade das especialidades de vocês. Vou começar com a doutora Sabina. Total. Total. Olha só, a vida acontece no corpo. Sem um corpo saudável, a gente não faz absolutamente nada. E o combustível desse corpo é a comida. Então, para a gente viver muito e bem, porque viver muito não bem, às vezes também não é interessante. Mas para viver mais, viver bem, a gente precisa se alimentar com responsabilidade. Não é comer, não pode comer nada, então agora só pode comer comida da feira. Pode comer de tudo, mas precisa ter o foco na saúde do corpo, no bem-estar geral. E isso começa, sim, com uma alimentação bem cuidada, bem pensada, bem mastigada. A gente sabe que a ausência de dente é uma causa comum nós brasileiros. E às vezes a gente dispersa isso. Durante uma alimentação, meus pacientes, às vezes, com ausência de dente, falam: mas eu como bem, doutor. É só um molar lá atrás, tá tudo bem. Mal sabe, né, Sabina, que a dificuldade de mastigar vai acontecer no todo o trato, né, digestivo, intestinal. Exatamente. Quem não mastiga direito, então fala, por que não pode comer olhando a televisão, o celular distraído e etc? Porque precisa prestar atenção na mastigação para triturar bem esse alimento, para que tenha saliva adequada em todo o alimento, porque a digestão começa dentro da boca e para esse alimento, então, ser perfeitamente bem aproveitado e o saldo dele ser bem eliminado também. E você não precisa de mais de 10 ou 15 minutos para comer, especialmente se você estiver só comendo. Então, tá mastigando, prestando atenção, sentindo o sabor, engolindo com calma, né? Não empurrando a comida com um suco, uma água, uma bebida, porque não mastigou, não está nem prestando atenção no que está comendo. Muito importante tudo isso, gente. Eu queria até saber, doutor, você estava falando sobre, quebrou uma restauração. Quando você recebe um paciente no seu consultório e ele está ali, você começa então a fazer toda uma investigação, obviamente a apurar como é que está essa saúde, cada dente, tudo mais, como é que está a condição daquela boca. O que aquela boca pode vir a te contar com relação à alimentação? Muita coisa. A gente estava até trocando antes do episódio aqui do programa, como a gente vê muita erosão ácida hoje, que também é um tema grande aqui que a gente vai levar das canetas. O que é uma erosão ácida? A gente ingere, às vezes, alimentos muito ácidos, que é positivo com uma prescrição de uma nutri. Então, a ideia aqui, a gente não tem embate, é a multidisciplinaridade. O trabalhar em conjunto. Exato. E de repente, também o refluxo gastroesofágico vai trazer uma acidez também dessa boca, trazendo essa erosão. E o que acontece com uma erosão na boca? Sensibilidade. Então, a dor de dente não precisa ser a cárie. Pode vir, talvez, de uma alimentação muito ácida, de um refluxo gastroesofágico, de um bruxismo, ou seja, de um estresse, que eu estava até comentando, que é essa síndrome que eu já trouxe aqui, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então, eu acho que a erosão ácida ela é preocupante hoje em jovens, em idosos, em adultos. E o doutor estava me contando, eu nunca tinha pensado, né, que pessoas muito jovens hoje estão super estressadas e aí tem esses episódios de bruxismo, então a boca da pessoa é velha, entendi direito? É com dentes desgastados. Exato. A idade cronológica é diferente da idade dental. Olha só que porque a interessante, alimentação proporcionou um envelhecimento da boca.
E aí, que alimentação é essa? Exato. Talvez alimentações até positivas. Mas por isso que é bom estar com um nutricionista orientando essa alimentação. Então, por exemplo, até brinquei de um crossfiteiro. Aí a academia hoje está muito em alta e é super positivo. E a alimentação precisa contribuir, é claro, para todo esse esforço que está sendo feito. Porém, às vezes o jovem ou a meia-idade começa a se alimentar de muita hortaliça, que é uma dieta mais proteica. Eu estava brincando, as creatinas são colocadas em pó na boca diretamente. No banheiro de academia a gente vê isso. Isso causa um dano para o nosso dente. Misturar na água é importante. E aí a gente pode trazer para ela... A digestão é muito diferente da água e do pó puro. Até, é uma pergunta minha até. Será que é muito diferente eu jogar puro na língua ou diluir com 100 ml de água? Aí eu jogo essa pergunta agora para a Nutri. Agora, por favor, Nutri, traga para a gente essa orientação. Na verdade, não tem nenhum problema em colocar na água e tomar misturado. E eu confesso que eu adorei saber. Né? Eu, geralmente, sou mais prática. Né? Não tenho nenhum problema em engolir algo que não seja muito palatável, muito gostoso. E agora eu vou prestar atenção para colocar a creatina na água. Ao invés de polpa, para não correr o risco de atrapalhar meus dentes. Porque existe saúde metabólica também. A gente pode, a idade metabólica, né? Você pode ser fisiologicamente mais jovem do que o seu RG, do que a sua data de nascimento. E isso é determinado pela qualidade do que você é capaz de absorver e de eliminar. E eu consigo mudar a minha saúde metabólica, a minha idade metabólica ao longo da vida? Consegue, sim. Adotando uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, sono de qualidade, né, com bastante recuperação durante o sono. Eu tenho pacientes na faixa dos 45, 50 anos que começam comigo com uma idade metabólica de 80 anos e rejuvenescem até os 38. Então, quando a pessoa olha na balança, não é possível. Tem uma balança, né, de bioimpedância que faz esse cálculo. Fala, não é possível que a minha idade é 80 anos, mas você vai ver a pessoa não dorme direito, não come direito, engole inteiro. Às vezes com refluxo, né, porque o estresse também faz isso. E aí, quando a pessoa começa a se alimentar melhor, mastiga direitinho, dorme melhor, aí vai perdendo peso, vai regulando todos os números, a idade metabólica diminui. Olha aí, pessoal, não conseguimos mudar, é claro, a nossa idade cronológica, mas a metabólica a gente pode e deve interferir sim. Basta adotar, é claro, caminhos mais saudáveis. Que bacana e que interessante. Não perca a oportunidade de participar aqui do nosso bate-papo, DDD 11 3337 5886. E olha só, queria trazer uma questão que muitas pessoas têm dificuldade para lidar e que tem a ver tanto com a questão do nosso corpo, da nossa nutrição, quanto com a questão bucal. Então, eu queria aí, é claro, o lado de cada um de vocês. Mau hálito. E aí, quando, né, queria uma explicação. Quando que ele é justificado por alguma questão de nutrição, por algum problema digestivo, obviamente, quando e quais são as condições, é claro, que podem levar e que estão associadas, de fato, apenas à minha boca. Vou começar com o doutor Fernando. Mais de 90% dos problemas de hálito vem da cavidade bucal. Então, se engana-se muito de falar da questão do estômago. Refluxo. Exato. Tá. Então, assim, se você tem um mau hálito, o teu dentista vai te ajudar. Talvez um especialista em mau hálito, isso já existe também no mercado. Olha. Então, se eu, junto com a dieta, então vou dar um exemplo de um jejum intermitente aqui, ou eu entrando na área dela. Com certeza, um jejum intermitente, ele vai favorecer um hálito cetônico, que a gente fala, que é aquele hálito que ele não cheira bem, porque eu fiquei 8, 12, 18 horas fazendo esse jejum. E tem indicação de jejum intermitente? Com certeza deve ter. Mas às vezes entra também num modismo que todo mundo parece que quer fazer o jejum intermitente porque ele é saudável para todo mundo. E aí eu também reporto a doutora aqui. Então o hálito ele pode vir de um jejum intermitente que pode ser saudável nutricionalmente, é um período só, depois passa. Mas a maioria é por má higiene, impactação de alimento em restaurações mal elaboradas ou com desgaste. Então, ele vem muito da questão periodontal, inflamação gengival,
o refluxo, o bruxismo, tudo isso pode favorecer o mau hálito. Noite mal dormida. E tudo isso associado certamente com excesso de doce, com alimentos de alto índice glicêmico e insulinêmico que acabam ainda, né, prejudicando mais esses quadros na boca. Eu concordo com o doutor que, pelo menos na minha prática, eu vejo, né, quando os pacientes reclamam de mau hálito, na maior parte das vezes o que precisa fazer é caprichar mais na higiene e consultar o dentista mesmo. Eu não sei se o doutor é a favor ou contra, mas eu recomendo, além da escovação, do fio dental, eu recomendo, é pior, né? Mas raspar a língua pela manhã, porque o nosso corpo deposita né, sedimentos em cima da língua e não há motivo para a gente engolir o que o corpo já está começando a jogar, né, fora. Tentando expelir. Mas, além disso, uma alimentação com frutas, verduras, legumes, a comida de verdade, ela tende a proporcionar também uma melhor saúde da boca e a história do hálito cetônico, se a pessoa faz o jejum com cuidado, com responsabilidade, numa progressão, porque uma coisa, você está ali na farra do carboidrato, comendo, né, doce, macarrão, tá. Vou fazer dieta cetogênica, a partir de amanhã não como mais açúcar nem nenhum carboidrato. O corpo se ressente e aí realmente esse hálito cetônico é muito forte. Mas se você faz uma redução gradual do carboidrato, passa por uma low carb e depois reduz mais significativamente, especialmente se na janela de alimentação você tem alimentos saudáveis, comida de verdade, você não vai ter o hálito forte. Porque... Olha que bacana, existem estratégias, né, para a gente reduzir esse mau hálito em pessoas que estão enfrentando aí esse processo de dietas e tudo mais. E o corpo saudável, ele cheira um corpo saudável, né? Ele não vai... o mau hálito, ele é de bactérias que são nocivas mesmo. A doutora Sabina falou sobre essa questão de fazer a escovação para além dos dentes e chegar ali na língua, aonde a gente tem a saburra lingual. Queria falar um pouquinho sobre isso e também sobre os cásios, que também são responsáveis, gente, por um grande número aí de pessoas que enfrentam um mau hálito. Quando a gente acorda de manhã, esses restinhos epiteliais da nossa mucosa, eles vão sendo degradados e ficam na superfície lá atrás da língua. Isso é comum para qualquer humano. E aí a gente fazer essa escovação logo cedo é muito bom. Porém, muita gente tem essa questão de enjoo. Então, hoje tem até pela internet limpadores de língua de cobre, tem vários tipos. Bacana, eu tirando essa saburra é super importante e é recomendada. A outra questão... Os cásios. Os cásios, ou seja, a gente precisa o quê? Hoje se fala muito de alta performance. Ai, que meu trabalho eu preciso ter alta performance. E às vezes a gente não olha para o nosso corpo. E o nosso corpo não está em performance. Às vezes o trabalho está... A viagem é aquela viagem incrível. Os sonhos são... Mas a gente deixa o corpo de lado. Ou seja, ingerir muita água, se hidratar, dificilmente você vai ter cásios, que são bolinhas amarelas lá nas amígdalas, porque elas às vezes estão maiores e às vezes precisa de um diagnóstico de um otorrino, enfim. E elas também são bem fétidas, traz um odor desagradável. Mas ingestão de água, diminuição de carboidrato, e açúcar também, traz a minimização desse problema que são os cásios ali, que cheiram mal, realmente. Você queria complementar? Que quando o doutor falou, eu vi que você fez uma carinha que eu pensei. Quer complementar? Não, eu achei super interessante. Eu não estava pensando, né, nessa história das bolinhas. Certamente ocorreu alguma coisa aqui. Mas... Porque elas acumulam mesmo, né? O resíduo dos alimentos. E isso, com o passar do tempo, vai gerando mau hálito. E aí, realmente, a dificuldade é enorme, né, para a eliminação e tudo mais. Se torna também um desafio.
Água, eu acho que a né, tomar muita água durante o dia é muito benéfico para todo o corpo. Estávamos falando da pele aqui, né? Então, eu acho que a recomendação do dentista também vai além dos dentes. Sim. Hoje a gente se fala dessa odontologia do estilo de vida, que você mencionou muito bem, Dani, que é isso, o sono, o refluxo. O dentista, ele consegue ter essa leitura do dente para outros órgãos. É possível. Claro que eu não vou diagnosticar, porque eu não sou... você tem um refluxo, não cabe a mim, mas eu já consigo entender que essa pessoa às vezes não dorme bem, que ela arranja os dentes, que tem uma dieta. Então, como a Nutri também, acredito que dá para diagnosticar. Eu também não vou diagnosticar, mas, por exemplo, se a pessoa tem a língua muito amarela, isso reporta para problema de fígado. Que interessante. E se a pessoa tem a língua muito branca, isso reporta para problema de intestino, desbiose, né? Então, se eu vejo, né, a língua muito amarela, eu já quero dar uma olhada nos exames, TGO, TGP, Gama-GT, ver como é que está o fígado. E, às vezes, indicar para um profissional, né, um hepatologista. E quando a gente vê a língua muito branca também, aí o intestino está funcionando direito. Aqui, nutricionista sempre pergunta se o intestino está funcionando direitinho, né? As pessoas... Porque faz parte de todo o processo, né? Faz de todo parte o contexto, de entender. E é importantíssimo. Gente, vamos receber então a participação de você que nos assiste. Vamos para a perguntinha e interação com a nossa audiência na tela. Quem participa, a Valéria Cristina do Rio de Janeiro. Valéria, seja muito bem-vinda. Acompanho o Consulta há muito tempo. Que bacana saber que você está ali ligadinha na gente todas as tardes. Tenho pressão alta e sinto muito medo de ir ao dentista. Gente, eu super te entendo, Valéria. Já passei mal em consultas anteriores e por isso faz tempo que não vou. Agora estou com muita dor de dente e não sei o que fazer. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E aí, doutor Fernando Ferraz, vamos acabar com esse medo da Valéria? Pena que ela não é de São Paulo, Exato. Senão eu já convidaria para o consultório. Eu acredito que o dentista, muita gente tem medo. Isso realmente é o número 1 de afastamento das pessoas num profissional odontólogo. Então, o dentista, eu acredito que, para ela, precisa ter essa questão da empatia, precisa ser verdadeiro. E a gente consegue achar isso em redes sociais? Consegue. Indicação também. Então, eu acho que dar o primeiro passo, entender que o consultório não é um monstro, o dentista não vai afrontar, aquela cadeira não vai engolir. Então, o primeiro passo, você vê que a psicologia também entra muito dentro da nossa área, né? A pessoa levanta cedo, trabalha, anda de transporte público, está correndo o tempo inteiro o risco de uma bala perdida e tem medo do dentista. Mas pode ter a ver com experiências anteriores. Traumas, né? Que a gente... Exatamente. Então, às vezes, uma amiga, isso acontece muito no consultório. Eu tenho, às vezes, uma paciente que fala assim, doutor, eu vou trazer aqui uma amiga, eu vou junto, isso é bem legal. Às vezes uma amiga já pega na mão de você e fala, o meu dentista é bacana, vamos junto. Acompanhar faz toda a diferença, ela ir acompanhada. Só esse barulhinho aqui que o William Amaral está colocando, compondo o nosso bate-papo, confesso que já traz aqui um ataque cardíacozinho. Esse barulho também é clássico. E aí, como é que você faz, doutor, para quebrar tudo isso nessa primeira consulta, nessa interação? Mas lá a gente usa, né, fone de ouvido para tapar e talvez você assistir. Há meios de manobrar esse medo. E não ir direto ao ponto, porque às vezes o dentista... claro, a nossa amiga Valéria está com dor, então... O dentista, às vezes, já põe direto na cadeira e já vai fazer o procedimento. E aí é o lance. Às vezes, na própria recepção, entender a pessoa, conhecer, ter uma troca, olho no olho, vai trazendo uma empatia e uma leveza. Então, às vezes, ele acha que ganha tempo na cadeira, não. A cadeira é 15 minutos e acabou. Meia hora é na conversação, no né? Acolhimento. No acolhimento. O acolhimento. Acho que essa palavra aí é bastante importante para a gente. E ela também já relatou que está sentindo dor. Então, agora realmente precisa encarar esse momento, não pode esperar. E anestesia pega em pacientes que têm dor, vou falar mais grosseiramente. Então, eu aconselho uma amiga sua, uma mãe, olha, meu dentista é muito bom, ele é acolhedor. Fala para ela, você pode me levar junto para ver essa experiência? E eu tenho certeza que vai ser incrível. Depois você conta aqui pra gente. Boa, doutor. Valéria, muito obrigada pela sua participação. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, aproveitava esses minutinhos para encaminhar para a gente a sua dúvida e a sua participação. Já estou te esperando. Seja bem-vindo
bem-vindo mais uma vez, bem-vinda também. Consulta Doutor está de volta. Para você que acabou de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, nossa consulta hoje é para entender um pouco mais sobre a relação da nossa saúde bucal com a nossa nutrição. De que forma uma coisa interfere na outra e quais são os caminhos que a gente deve, é claro, investir, levando em consideração, é claro, os desafios por conta aí das fases da vida. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as dificuldades, os desafios e as dicas também para a fase infantil, não é verdade? Aí na fase adulta e também, é claro, na melhor idade. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Estamos em transmissão ao vivo, então você consegue compartilhar o nosso link de transmissão, tanto pelo nosso site, que é hittv.com.br, quanto pelo nosso aplicativo Hit Play. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você, então encaminha pra gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886, não perca essa oportunidade. Também te convido, é claro, a você participar da nossa enquete que está à sua disposição lá no nosso Instagram, que é @consultadoutorhittv. Você vai lá para os nossos stories, aquela bolinha colorida que vai aparecer no canto esquerdo superior da sua tela, combinado? O diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Para qual notícia você quer a visão dos nossos doutores? Piores alimentos para os dentes, dieta mediterrânea protege a saúde bucal ou os riscos de canetas emagrecedoras para os nossos dentes, para a nossa saúde bucal. Clica lá na alternativa para a gente conhecer um pouco mais a respeito disso. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar quem são os doutores que já estão aqui compartilhando, é claro, todo o conhecimento deles. Doutor Fernando Ferraz, cirurgião dentista, e estamos também com a doutora Sabina Donadelli, nutricionista. Muito obrigada mais uma vez, é claro, pela presença de vocês e toda a disponibilidade para atender os pedidos e os questionamentos da nossa audiência. Antes de mais nada, deixa eu receber, é claro, a sua participação. Temos bastante participação, portanto, já deixo eu receber quem é o nosso próximo telespectador. Agora vamos de interação com a nossa audiência. Quem participa agora, a Maria Angélica de São Paulo. Maria, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. A gengivite pode prejudicar o coração e o estômago? Olha que pergunta interessante. E aí os doutores já estão assim, ó, se olhando e falando... Eu vou deixar até a resposta com a Nutri, porque essa multidisciplinaridade é interessante, porque eu acredito que ela deve receber também pacientes que se queixam dessa questão, um sangramento, e da importância da Nutri também, né, saber que essa bactéria, ela pode se alojar no coração. Então, isso é comum às vezes, você recebe paciente lá e ele também denota, olha, eu tô com sangramento gengival, ou você percebe, e, será que isso tem a ver com o meu estômago, com o meu coração? O que é falado lá? Porque às vezes, os nutris também às vezes não sabem o que fala. Se existe essa visão, né, essa preocupação por parte do paciente. Normalmente, quando o paciente passa comigo a primeira vez, eu tenho uma relação de exames que eu peço para o paciente, né, fazer. E nessa primeira leva de exames, eu sempre peço pesquisa de sangue oculto nas fezes. Olha. Porque esse sangue pode ser de alguma questão na boca, mas pode ser... hoje, né, esse exame é padrão ouro para determinar câncer no intestino. Interessante. E às vezes o paciente pode sim negligenciar o fato de que, né, tem um sangramento ali, ou já se acostumou, ou toda vez que escova os dentes sangra e ele não presta atenção. E isso até onde a gente sabe, né, são bactérias, é um dente mal escovado, são bactérias que estão acumuladas ali e que podem sim, né, durante o sono, durante no bruxismo ou muitas horas sem comer, a gente pode ter bactérias que vão para o coração e que pode afetar outros sistemas no corpo, né, porque... o sangue, os vasos, né, tudo que está na nossa circulação, em alguns minutos pode ir para qualquer lugar do corpo. A gente acaba pensando que a boca ela é separada do nosso corpo. Então, essa bactéria, com certeza ela pode dar uma endocardite bacteriana, que ela se aloja na cápsulazinha do coração, dando um problema seríssimo, que até o nosso conhecido Beto Carreiro morreu
por uma questão de endocardite bacteriana. Então, você vê que não tem a ver muito com classe econômica. Às vezes, há problemas bucais que não são vistos, ou uma simples gengivite. E como que eu curo a gengivite? Indo no dentista e ele fazendo uma limpeza, diagnosticando esse problema que parece leve. É só um sangramento. Não, é um alerta que tua boca está pedindo socorro. Atenção. E isso pode ter problema para todo o corpo, porque a gente é um só aqui. Legal lembrar disso. Existe uma alimentação específica que pode vir ajudar num quadro como esse? Sempre que a gente pensa em alimentos anti-inflamatórios, né, a cúrcuma, o gengibre, todos os amargos, por exemplo, o nabo, o rabanete, esses alimentos são muito interessantes porque são altamente anti-inflamatórios. Né? Mas nada vai substituir uma consulta ao dentista e uma boa escovação, porque eu diria que depois do dentista, depois do cuidado, depois da limpeza, uma alimentação de manutenção dessa saúde, mas sempre paralela à limpeza e a esse outro cuidado, porque essa história de... Eu adoro maçã, né? Tem o ditado em inglês, quem come uma maçã por dia mantém o médico longe, mas escovar o dente com maçã, não. Isso Que muitas vezes na correria do dia a dia, eu tenho certeza que muitas pessoas recorrem aí a esse artifício. E a Nutri já está aqui pontuando que não é o melhor caminho, que dirá o dentista, não é verdade? E nem chiclete também, porque não tem açúcar, mas o adoçante faz mal para a saúde do intestino. Então. Só complementando, existem os alimentos detergentes, como cenoura, nabo, alimentos, a maçã. Então, eles limpam os dentes. Claro que não se compara com escova, um fio dental. Mas eles são saudáveis e eles ajudam na limpeza. Então, a gente sabe que na correria do dia a dia, de repente, pós o almoço, às vezes, quem nunca ficou sem escovar pós o almoço, né? Então, às vezes, numa maçã, eu posso me orientar e aí à noite eu faço uma escovação mais belíssima na frente do espelho. Então, são alimentos que ajudam a limpar, porque eles são mais fibrosos. Todos os alimentos fibrosos ajudam a limpar os dentes. E agora, então, trazendo uma informação, inclusive para a Maria Cristina, que participou aqui com a gente, a Nutri também pontuou qual é a importância da escovação nesse quadro. Obviamente que uma boa limpeza vai vir a ajudar, mas ajuda a gente a trazer aí quais são os caminhos para fazer uma boa escovação. Olha, ela é rápida também, não precisa ficar 10 minutos escovando os dentes. Eu posso ter uma escova cabeça pequena e macia, uma marca que você gosta. Eu preciso fazer, eu falo assim, né? Uma vassoura para limpar o chão é essencial. Não adianta eu jogar cândida. Ou seja, a gente quer um creme dental o maior benefício, mas o benefício está na higienização mecânica, na forma que eu faço a técnica. Porque muita gente fala, doutor, eu acabei de escovar o dente e eu vim aqui no seu consultório e você está achando placa bacteriana. Mas você estava na frente do espelho, aquela questão da presença, né? Você tem que estar 100% presente nos seus afazeres, senão fica tudo mais ou menos. E é legal você varrer. Pega 2 dentes, varre, embaixo, varre. Escove a língua, passe o fio dental. Isso é básico e é fundamental. O enxaguante, se indicação, eu sempre trago isso aqui. Se há uma indicação, enxaguante. O enxaguante vai curar a gengivite do meu amigo? Não vai curar a gengivite do meu amigo. Talvez vai ser paliativo. Por 2, 3 dias você não vai ver a inflamação, depois ela vai voltar também. Entendi. Mas olha só que bacana, a gente não é força, né, doutor? Não. É a técnica. Então, se você está indo no dentista, fala, por favor, me ensine a escovar. Independente se você tem 10 anos de idade, 30, 60, ele vai te dar um script de escovação muito melhor do que você já tem. Porque geralmente é a minha mãe que me ensinou a escovar. E geralmente não é a melhor forma. Nada como um profissional. Até na alimentação, né? Sim. E não é nem isso, né? Às vezes na correria a gente também tá um pouco impaciente e tudo mais, vou fazer ali rapidinho e não se atenta ao que precisa ser feito mesmo. E aí, ao invés de eu mereço uma sobremesa, vai ver, eu mereço 5 minutos na frente do espelho com a minha escova. Gostei dessa. Muito bom. É a mais saudável. Maria Cristina, muito obrigada pela sua participação. Vamos de mais participação da nossa audiência na tela.
Então vamos lá, quem participa, Sueli Lima, aqui de São Paulo. Sueli, muito obrigada, viu, por encaminhar pra gente a sua dúvida, a sua participação. Meu marido fica a noite toda rangendo os dentes como se estivesse ali mastigando. Isso é normal? Ele começou a ir ao dentista agora porque tinha medo, mas estou preocupada porque os dentes dele estão caindo do nada. Muito obrigada, Sueli. E aí, doutor? O bruxismo, ele afeta 60% da nossa população, que é o ato de ranger os dentes e, às vezes, há o apertamento também. Se eu me alimento muito tarde e vou dormir, também essa alimentação vai me prejudicar e vai também me trazer essa questão de apertar os dentes. Se meu sono não estiver adequado, eu também vou apertar os dentes. Então, o bruxismo, ele está em todos os âmbitos, eu falo assim. No estresse, principalmente, né? No estresse, principalmente. Então, você está com um dentista, teu marido estar no dentista já é um ponto super positivo, já venceu esse medo. Então, talvez uma placa de bruxismo possa fazer sentido, que é um artifício de acrílico. Isso é importante, porque a gente acha que aquele de clareamento, que é de silicone, vai ser a mesma coisa. Aquele que eu compro num aplicativo de R$30 vai ser a mesma coisa, e não é. Eu preciso de uma superfície dura para não desgastar esse dente. E qual é a causa do bruxismo? Todo mundo quer saber. O que causa o bruxismo? Ele é multifatorial. Ele pode ser alimentar, ele pode ser do estresse, ele pode ser emocional. Tudo, os ruídos, eu brinco, os ruídos aqui é que causam a gente apertar muito os dentes. E essa questão que ela pontua, né, que ele está perdendo os dentes e os dentes caem do nada. O que é isso? Que fase é essa? Geralmente ele está com uma periodontite, que é uma inflamação no osso da boca, que antigamente chamava de piorreia, há 50 anos atrás, que os nossos avós às vezes falavam isso. O dente estava lindo e caiu do nada. Por que isso acontece? Falta de higiene, falta de fio dental. E claro, de repente ele não tinha esse acesso. Eu não sei quantos anos ele tem, mas de repente há 30, 40 anos ele não tinha um acesso de uma escova, não sabia a técnica. Olha a importância de a gente higienizar a boca. Eu só perco um dente, 90%, porque eu não faço uma higiene correta. Ah, mas não é genética? Não vai de pai para filho? Raríssimo. Então, a higienização é importante. Complementando, eu tenho um paciente jovem que falou no meu consultório e isso ficou marcado. Doutor, pós-banho, eu não vejo se eu tô limpo, porque pós-escovação eu vou ver minha boca se tá limpa. Isso me deu um insight que ele tá corretíssimo. Ninguém toma banho e fala, agora eu tô limpo. Por que ele vai ver a boca? Mas aí vem a importância de pós-escovação você olhar. Porque talvez você não está fazendo a técnica certa. Olhar, passar o dedinho, saiu placa branca, vamos voltar a escovar. Esse jovem deve ter 13 anos de idade e me trouxe um insight poderoso aqui. Que bacana, gente. Olhar. Que necessário. E às vezes a gente faz aquela checadinha, né? Deixa eu ver se o hálito tá... Tá ok, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua interação. E agora a gente vai juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. William Amaral compondo aqui a minha semigafe, vamos dizer assim. Para qual notícia você quer ir ter a visão dos doutores? A alternativa mais votada, gente, 45%, riscos de canetas emagrecedoras para os dentes. Vamos entender porque realmente vivemos aí uma febre. A gente estava até comentando antes de começar o programa, né, sobre essa questão de muitas pessoas estarem tendo acesso a versões dela, versões que não fazem parte dessas que estão sendo disponibilizadas, que têm um custo mais caro, e isso tudo engloba outros riscos. Nós vamos entender, então, qual é a relação do uso das canetas emagrecedoras para essa saúde bucal e também para a saúde, é claro, para a nossa questão nutricional. Vou começar com você, doutora. Pois é. As canetas, a primeira coisa mais importante de tudo, é fundamental que você tenha uma prescrição médica. Não é porque a caneta está disponível, porque a sua amiga da academia está usando e perdeu peso e está linda, que você vai lá, vai usar qualquer dose e isso vai funcionar. Então, primeiro, as pessoas começam a usar, elas geralmente reclamam que tem enjoo, que não consegue beber água, que não consegue comer direito. Isso significa que essa dose está alta demais. Então, quem pode prescrever uma caneta, quem pode prescrever um medicamento desse é o médico endocrinologista, de preferência, porque ele está olhando todos os seus hormônios e a caneta vai interferir no hormônio, né?
Não é um medicamento, como é medicamento para pressão, para diabetes, para colesterol. Então, não é um medicamento para ter que perder 3 quilos porque tem casamento da minha prima e eu quero entrar no vestido, vou lá e uso a caneta. Isso é uma falta de responsabilidade. Então, as canetas chegaram num momento que a gente tem uma epidemia de obesidade no mundo todo e realmente é um suporte muito interessante. Esse sempre foi o objetivo dela, né? Desde Exatamente. o seu lançamento. E isso precisa ser usado com responsabilidade. Por quê? Se você usa o excesso do medicamento e consegue sobreviver ao tempo que você está enjoando, que você não tem vontade de comer nada, e aí você começa a comer um pouco, mas você mantém por muito tempo uma dieta muito abaixo das suas necessidades, e isso seria no mínimo 900 a 1.200 calorias por dia. Então, tem pessoas que ficam muito tempo com uma dieta de 600 calorias, ou que passa o dia inteiro sem comer, ou que passa 2, 3 dias sem comer porque a caneta tirou o apetite. Isso vai afetar a pessoa neurologicamente. Então, a pessoa começa a falar coisas esquisitas, né? E isso é um sinal de que ela tem um grande prejuízo metabólico. Essa pessoa logo vai estar velha, né? Comprometendo a idade metabólica, conforme a gente falou mais cedo. Perfeito. 45% do mundo é obeso. Então, essas canetas ainda vão dar muito pano para manga, vamos dizer assim. 30% são sedentários. Tem gente que às vezes faz a sua atividade física, a sua academia, mas senta ali, fica vendo Netflix e acha que isso tá ok. Então, muito cuidado também hoje nesse boom de academias, onde a gente vê muito papo das canetas também. Tem um colega meu que chegou hoje e falou, fui no médico, veio para mim um Monjaro e tal, e ele tá super bem e quer melhorar. Então, você vê que não só os obesos estão usando, mas pessoas para melhorar, ter alta performance ali. É o tal do vou caber no vestido. O que acontece com as canetas ou medicamentos? A xerostomia, boca seca. Tá. Vai acontecer a boca seca. O que acontece com a boca seca? Diminui a saliva, proporcionando mais gengivite e cárie. Então, olha a relação das canetas e dos medicamentos. Erosão dental, porque às vezes a gente fica também no jejum, porque não consegue se alimentar, até água. A gente estava conversando aqui. Quem usa a caneta é difícil também se hidratar tão bem, porque há um certo enjoo na questão alimentar, até do cheiro. Então vai comer também menos, ou seja, menos hidratação, já a boca seca, trabalha no ar-condicionado todo dia. Esse paciente pode ranger os dentes porque ele está vendo que está mudando o aspecto do dia a dia, então emocionalmente ele muda também. Então, questões como gengivite, tudo isso ocasiona nesse período das canetas. Porém, se eu paro de usar, isso não fica comigo, a boca seca, isso é importante a gente dizer. Então, eu finalizo durante o período. Então, durante o período, o que eu preciso de vocês aí? Mais consultas ao seu dentista, mais cuidado na escovação, mais o fio dental, mais hidratação, se assim possível. Aproveita o tempo que está usando a caneta para aprender a comer a comida de verdade, experimentar os alimentos que não gosta, que nunca comeu. Aproveita para caprichar na atividade física, porque ela vai te dar um tempo, né, para você fazer coisas que às vezes você não consegue fazer sem a caneta. E durante o uso da caneta é muito importante buscar essa orientação nutricional, porque o paladar, né, a vontade de comer some e aí então as escolhas precisam ser mais certeiras, não é, doutora? Exatamente, isso sem falar em alguns nutrientes específicos, né, como o zinco, proteína, que não comendo direito a pessoa pode também acabar caindo na falta de determinados nutrientes que são muito importantes para a saúde, para a longevidade saudável. Eu vou só para mais um dado aqui. De 100 pessoas que querem emagrecer, 20 conseguem. Desses 20, 2 perduram. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Perdurar, manter o ciclo fantástico do corpo,
é de 2% em 100 pessoas. Olha isso. Então, o que eu preciso mais? O que faz mais sentido? Emagrecer até que é fácil, né? Claro que não é tão fácil, mas agora manter essa manutenção é importante. Disciplina. A disciplina. E quem vai te ajudar a fazer a manutenção? O nutri, o dentista, o endócrino, os profissionais. Então, isso é legal também deixar claro Bacana aqui. esse apontamento, né? Para deixar clara a importância desses profissionais, gente. Gostaria demais de agradecer a presença de cada um de vocês. Infelizmente, nosso tempo é curto, não é? Mas eu vou aproveitar, é claro, para deixar os contatos dos doutores para você acessá-los, para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles. Dr. Fernando Ferraz deixa à sua disposição o Instagram dr.fernandoferraz, YouTube Sorriso Cash, WhatsApp DDD 11 998 18 2291. Doutora Sabina Donatelli, nutricionista, deixa à sua disposição o site, gente, vivermais-viverbem.app.br e o Instagram Sabina Donatelli com 2 L's. Espero que você tenha aproveitado essa nossa consulta. Desejo a você um excelente restinho de tarde. E amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário na nossa próxima consulta, a Consulta na Cozinha. Estou te esperando, gente. Muito obrigada. Obrigada, doutores. Para Lara e para Lívia, minhas filhinhas que estão lá assistindo.